Fala pessoal, membros do canal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Dessa vez falaremos aí sobre Educ 3, então teremos aí uma análise especial sobre Educ. E o nosso título, Educação tem futuro promissor? E aí, o que vocês acham? Que educação tem um futuro promissor no país, na bolsa? Especialmente aí para esse ativo, vamos comentar aí no detalhe sobre o gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal e diário. Vocês vão ver aí que as recomendações vão variando com o decorrer desses prazos operacionais aí que eu mencionei para vocês. Tem compra e venda no meio do caminho aí, mas enxergamos ainda um viés levemente mais positivo quando olhamos para um horizonte um pouquinho maior ali de médio a longo prazo, tá? Então, vou comentar no detalhe aí para vocês, tá? Colocando já o gráfico aqui na tela. Aí, agora sim. Vou deixar até maior aqui também. Pronto. Então, começando aqui pelo gráfico anual, pessoal, o que nós temos aí é Educ apresentando uma valorização de 85% neste ano. Se a gente pegar da mínima até a máxima aí, a gente viu o Educ valorizar quase 300%, foi bem relevante esse movimento apresentado aqui, tá? E o que a gente tinha, né? O Educ começou a ser negociado em 2008 na bolsa, belo ano para começar, né? Caindo ali, se a gente pegar aqui, chegou a cair 55%, perdeu mais 50% do valor de empresa e conseguiu se recuperar no decorrer dos anos, tá? Sofreu um pouquinho aqui, enquanto a bolsa também sofreu, até ali meados de 2016, tivemos aqui uma sinalização de topo, depois a continuidade aqui do movimento de alta, confirmando um pivô de alta, sequência, tá? E aí, neste último movimento, nós tivemos, tecnicamente, em termos de oscilação, nós tivemos a perda deste fundo, porém não foi confirmado um fechamento abaixo dele. Para quem vem acompanhando aí as análises de fechamento e até algumas lives que eu tenho feito ali na sala de ações, eu tenho comentado que eu tenho dado um peso um pouco maior para fechamento, tá? Abaixo de fundo, acima de topo, por exemplo, esse pivô aqui, né? A gente teve o fechamento acima desse topo anterior, então eu considero um pouquinho mais forte essa questão do fechamento, tá? Não desprezo 100% ter perdido essa mínima, tá? Mas só de ter conseguido se recuperar, e com uma bela recuperação, inclusive, esse ano, depois de ter perdido essa mínima, eu dou um baita de um peso para essa recuperação aqui, que foi apresentada em Educ no gráfico anual. Além disso, né, perdeu essa mínima, conseguiu se recuperar, tá voltando para cima da média móvel de 3 períodos, ainda faltam 49 pregões aqui para acabar o ano, tá? Não dias, mas pregões, e a gente também teve aqui uma superação de máxima do que no anterior, do ano passado, ou seja, os compradores conseguiram levar o preço acima do que os compradores conseguiram levar no ano passado, então foi um ponto positivo aqui também. Então a gente também tem uma sinalização de alta, depois de ter perdido aqui essa mínima, a gente conseguiu se recuperar e gerou uma sinalização altista, que foi essa superação de máxima tentando gerar um novo sinal de fundo. Se conseguir fechar o ano acima dessa máxima, fica melhor ainda, que eu acabei de mencionar aí para vocês, que eu tenho dado um peso maior com relação ao fechamento acima ou abaixo de uma mínima ou uma máxima, tá? Mas assim, a gente tem uma expectativa boa para o ano de 2024, de poder tentar ainda dar sequência nesse movimento de alta. Pode aí, de repente, vir aqui, começa o ano vindo testar a região da média, deixa uma sombra inferior aí, depois dá sequência aqui no movimento, supera a máxima novamente desse candle de baixa, vem, de repente supera a máxima deste ano. Essa é a minha expectativa aqui para a Educ 3, pelo menos para o ano que vem de 2024, a gente poder ter uma superação de máxima aqui. Dada essa superação de máxima, a gente vai ter uma região de resistência, que é esse maior fechamento aqui. No gráfico de 80 dias a gente vai conseguir visualizar melhor, mas tem uma correção aqui sendo apresentada. Então, essa região dos 28,49 é uma região de resistência, e depois o maior fechamento aqui no gráfico anual, que seria a região dos R$ 45, tá? Mas tem um viés mais positivo aqui para Educ 3. Então, olhando só para gráfico anual, Kaique, então abriria uma possibilidade de compra? Sim, abriria. Não colocaria o stop abaixo da mínima deste ano, mas seria uma possível colocar aqui abaixo dos R$ 9,29. Nossa, Kaique, mas é um stop de 50%. Pois é, quanto maior o prazo que a gente vai aumentando, anual, quadrimestral, maior vai sendo o stop também da operação. Então, é claro, a gente não vai alocar um baita de um dinheiro olhando para gráfico anual, tá? Mas a gente pode tentar diminuir o tempo gráfico para encontrar uma entrada melhor, como é melhor a relação risco-retorno. Então é isso que eu sempre menciono aí para vocês. E por falar em gráfico um pouquinho menor, vamos dar uma olhadinha então no gráfico de 84 dias, gráfico quadrimestral. Aquela correção que eu havia mencionado para vocês, aqui então, aquela sinalização de topo, que eu basicamente mencionei que seria o próximo nível de resistência, muito próximo também de uma outra região de fundo.
tá? O que a gente tem aqui? A gente perdeu, de fato, aquele movimento todo. Aqui no gráfico quadrimestral também não fechou abaixo, olha só como conseguiu segurar bem na região ali da mínima, e tivemos um belo candle de recuperação aqui, fechando acima de duas máximas anteriores. Já tivemos a superação da máxima deste candle de alta aqui também. A média aí vem sendo respeitada juntamente com essas duas regiões de topo e fundo anterior, que são níveis de resistência relevante aqui para o papel, nos R$ 20,40, tá? Mas a minha expectativa ainda segue de poder dar sequência nesse movimento de alta. Então nós estamos tendo aqui basicamente um candle de correção após um grande candle de alta, tá? Esse candle aqui basicamente aí apresentando 220% de valorização, tá? Faltam 4 pregões aqui para fechar esse candle do quadrimestre, então a expectativa é boa de, mesmo que, como eu mencionei, se vem para perder mínima aqui, ainda tem uma expectativa de poder ter algo um pouquinho mais para cima da média no quadrimestre que vem, podendo superar a máxima deste quadrimestre aqui e vindo para testar aí a região dos R$ 28 que eu mencionei também. Então, também tem um viés mais positivo. Só que aqui está difícil de realizar alguma entrada. Então, por mais que você tenha interesse aí de levar por quadrimestre, a gente ainda teria que descer mais um tempo gráfico para conseguir encontrar uma entrada com uma melhor relação risco-retorno. Se a gente pegar aqui, tá? Basicamente, todo este movimento de alta aqui, perdão, esse movimento de baixa anterior, olha só onde a gente foi parar. A gente conseguiu ir até o último nível de retração ali, tá? De 38,2%. Agora, a gente está respeitando bem essa de 50%. Tá? Aqui, pelo quadrimestral, a gente está abaixo desse nível de preço. Tá? Que seria a região dos 18,69, tá? Bem aqui em cima, né? 18,65 está sendo negociado agora aqui. Mas quando a gente desce para o gráfico mensal, olha só, a gente está basicamente em cima dele, tentando se segurar nessa região aqui. Como eu mencionei, a gente ainda pode ter a continuidade do movimento. E aqui a gente já começa a enxergar um pouquinho mais claro a possibilidade de uma relação risco-retorno melhor. Então, pelo gráfico mensal, eu consigo aí, de repente, lá para novembro ou dezembro, se continuar esse processo de correção aqui, tentar visualizar uma compra de um sinal de fundo por aqui, a favor daquele gráfico anual e a favor do gráfico quadrimestral que a gente acabou de visualizar, com um stop muito menor, mesmo que eu coloque na volatilidade, lembra? O stop lá do anual estava aqui para baixo, né? O do quadrimestral, se eu jogasse na volatilidade, ia ficar bem lá embaixo também. Aqui já no mensal, eu consigo ter um stop mais curto e eu consigo visualizar mais rápido também, se de repente, caso seja apresentado esse sinal de alta, eu pule fora numa reversão, tá? Então, o que está acontecendo aqui? A gente teve todo esse movimento de baixa sendo apresentado, uma forte pressão compradora, muito por conta aí das taxas de juros. Então, a partir do momento que o mercado começou a antecipar as quedas da taxa de juros, esses ativos que tendem aí a se beneficiar com a queda, perdão, que tendem a se beneficiar com a queda, começaram a apresentar um forte movimento de valorização. Então a gente viu isso no setor de educação, não só Educ, mas Cogna também apresentou um belo de um movimento. Tá? No setor de construção também a gente viu vários ativos aí, como Cirela, por exemplo, apresentando uma bela de uma valorização. MRV também apresentou um forte movimento de alta naquela época, porque o mercado estava estava antecipando as quedas de juros, tá? Que iam ainda ser apresentadas pelo Banco Central. E isso foi movimentando esses ativos. Porém, alguns já começaram a devolver grande parte do movimento anterior, alguns já devolveram até mais de 50%, mas quando a gente olha para a Educ, olha só, Educ ainda está dentro do último candle de alta aqui. São 3 meses de correção dentro de um único candle de alta ainda. Ou seja, Educ está caindo muito fraco. Se ele está caindo fraco, está devolvendo fraco, não tem muita pressão vendedora. Não tem muito interesse de saída desse papel. Quem está posicionado, quem pegou aqui nesse meio do caminho, não está querendo pular fora desse ativo. É isso que está mostrando aqui o gráfico para a gente. É isso que ele está falando. Olha, eu estou caindo, mas olha só essas sombras superiores aqui. Eu caio, mas eu vou lá em cima. Eu caio, mas eu vou lá em cima de novo. Aí eu caio, mas eu ainda fico dentro de um candle de alta. Então, a gente tem uma dificuldade dos vendedores de levar esse preço mais para baixo. Então, vale sim ficar muito atento aí ao papel. Se conseguir vir mais próximo à média, aí a região dos 16,50, pode ser que suba aí mais próximo dos 17, a média tende a se movimentar também. Então, ficar de olho numa sinalização de fundo ascendente próximo desse nível de preço. Tá? Vale muito a pena. A relação risco-retorno aqui vai ser muito interessante caso esse sinal de fundo seja apresentado. Então,
a recomendação de compra começa aqui pelo gráfico mensal. E aí você pode levar por 3 meses, de repente, tentando pegar um pivô de alta, um 2 para 1 aqui com relação ao seu risco, ou você pode tentar levar pelo prazo do quadrimestral ou até mesmo do prazo anual, tá? Com um stop muito menor, tá? Com um stop muito menor. Isso que é importante aqui, tá? Então fiquem atentos. A volatilidade do ativo está aí na casa dos 20%. Então vamos supor que você consiga encontrar, de repente, aqui uma operação mais próxima dos R$17. Nós estaríamos falando aí, vou colocar 17,20, tá? Opa, deixa eu tirar o imã aqui rapidinho. Próximo aí a região dos 17, com uma volatilidade de 20%. Então nós estaremos falando aqui de um stop, então, de 20%, basicamente, que seria basicamente também ali na região dos 13,84. E olha que interessante, conseguiria encaixar abaixo da mínima desse grande candle de alta, um baita de uma proteção, um baita de um stop bem interessante, tá? Com uma tentativa de parcial, sem nem precisar confirmar pivô, que seria os 22,27, com um retorno aí de 30%, basicamente, e depois a região ali dos 23,95, que também não precisaria confirmar um pivô de alta. Isso falando de gráfico mensal, tá? Com um possível retorno aí de 40%, basicamente, tá? Então, é uma relação risco-retorno aqui que tende a valer muito a pena aqui em Educ 3 nos próximos meses, caso esse sinal de fundo seja apresentado. Nossa, Kaique, tá bonito mesmo, vou encher a mão. Calma, não é para realmente aí também, nossa, eu vou vender a casa, o carro, minha mãe, o cachorro, o papagaio, vou tacar tudo aqui em Educ. Não é assim que funciona. Sempre o stop tem que estar dentro da tua gestão de risco. Então, você está correndo o risco de perder 20% do que você vai colocar aqui. Se você colocar 100 mil reais, você corre o risco de perder 20 mil reais. Se você colocar 500 mil reais, você corre o risco de perder 100 mil reais. Então, você precisa ter isso em mente. Tá? Se você colocar 10 mil reais, você corre o risco de perder 2 mil reais. Tá? Independente do montante financeiro, é 20% que você está correndo perder aqui. Tá bom? Fora o diferencial a taxa de juros, que é o seu custo de oportunidade. Então, se você colocar tudo isso na conta aí, seu prejuízo é bem grande, tá? É bem grande assim, tá? Vai lá para casa dos 30%, né? Que você poderia não tomar risco, colocar no CDB 100% de CDI, enfim. Mas estamos aqui para tentar tomar risco e rentabilizar mais o nosso capital, correto? Então, basicamente, eu olharia dessa forma aqui para a Educ no gráfico mensal. Por curiosidade, como ontem eu fiz uma aula aí sobre o OBV aqui no canal, nós tivemos aqui, vou até voltar para o gráfico de 80 dias, olha só que interessante, né? A gente vinha apresentando uma tendência de alta, o papel vinha apresentando uma tendência de alta, tá? Teve topos e fundos ascendentes, e olha só que interessante, esse topo aqui, ele teve a confirmação com este outro, tá? Olha só, então o OBV confirmou a tendência, mas não foi muito longe. Tudo bem que você também não foi, né? Não foi muito longe. Opa, um sinalzinho de alerta aqui. A correção aqui foi curtinha. Aqui já nem tanto. E aí, esse outro topo que foi formado aqui no gráfico de 80 dias, 84 dias, que foi mais longe, o OBV nem ultrapassou. Olha só, ele nem ultrapassou. Ou seja, aqui o OBV já mostrava para a gente uma divergência de baixa. No gráfico de 84 dias, hein? Então, para mostrar aí que o OBV funciona também no longo prazo, tá? Aqui ele já mostrava para a gente uma divergência. Aí, o que acontece? Vou limpar o gráfico aqui agora com esses desenhos. A gente teve pandemia, um belo de um movimento de baixa sendo apresentado, tentativa de recuperação e novo sinal de topo, topo descendente. O que a gente tem aqui? Topo descendente sendo apresentado também. Olha só a divergência sendo apresentada aqui, né? A gente tinha um topo ascendente aqui, opa, e depois esse topo descendente. Aqui ele já vinha com 3 topos descendentes, o que já apoiava bastante a possibilidade de, por exemplo, abrir uma venda de longo prazo em Educ. Tá? E a gente viu realmente todo esse movimento sendo apresentado. Voltando para o gráfico mensal, ó, aqui, olha só que bacana. Tivemos uma tentativa de recuperação, um sinal de fundo ascendente sendo apresentado, depois um fundo descendente. Fundo ascendente sendo apresentado, descendente, perdão, sendo apresentado. Opa, esse fundo descendente sendo apresentado numa tentativa de repique aqui. Aí esse outro fundo já não é mais, aqui no preço é descendente, é abaixo do anterior. Aqui no OBV ele já é ascendente. Opa, tem uma divergência, só preciso de um sinal
para tomar risco, tá? Onde foi esse sinal? Esse sinal de fundo. Ah, Kaique, eu não gosto de entrar no primeiro. Beleza. No segundo, seria a superação da máxima do candle que gerou o sinal de fundo. E esse já tinha confirmado um fechamento acima da máxima também, hein? Aqui você tomou um risco de 25% para ganhar 185% se você levou, é claro, até a máxima. Se você levou 50% do movimento, você ganhou 124%, tá? Correndo um risco aí de 25%. Ah, mas muito difícil pegar aqui, né, Kaique, lá embaixo. De fato, foi o que eu mencionei na aula ontem do OBV. Se eu olho só para o preço, muito difícil fazer essa compra aqui. Poxa, como é que eu sei que agora é esse fundo aqui que vai dar certo? Sabe? Muito difícil olhar só para o preço e não, é agora, eu vou arriscar, eu vou entrar mesmo que agora vai reverter. Então o OBV ou o IFR ou qualquer outro indicador que vocês tentem utilizar aí a favor da operação de vocês, é para realmente dar um respaldo, não é para ser o responsável, que se der errado a culpa é dele. Não, é um respaldo, uma confirmação a mais do que esse risco que você está tomando, ele tende a dar um pouco, ele tem uma probabilidade um pouquinho maior de dar certo, tá? Então é isso que a gente está falando. E aí, com relação ao BV, que é o que eu estou falando aqui, a gente teve essa divergência de alta sendo apresentada aqui. Enquanto esses dois fundos descendentes eram apresentados no preço, a gente vinha com fundos ascendentes aqui no OBV. Tivemos um belo movimento de recuperação. O volume aqui está vindo para baixo desse topo já, enquanto o preço ainda não veio. Então é o que eu estou mencionando para vocês, ainda pode ter alguma correção aqui. Tá? A gente ainda pode ter alguma correção sendo apresentada aqui nos próximos meses, mas vale ficar atento ainda com uma sinalização de fundo. Aí é importante a gente olhar o quê? Se esse fundo também vai ser ascendente aqui no OBV. A gente precisa que ele seja ascendente. Se ele não for, caso ele voltar muito para baixo desse topo aqui, a gente vai ter que ficar de olho, tá? A gente vai ter que ficar de olho. Se ele vai voltar muito aqui, se ele vai perder esses dois fundos aqui, aí isso a gente já vai ter essa divergência sendo apresentada aqui. Então vale ficar atento aí com relação ao OBV também, para ele tentar te ajudar nessa forma, tá? De ter uma confirmação maior que, olha, esse fundo aqui está realmente sendo apresentado de maneira de um fundo ascendente no preço, e o OBV está me confirmando realmente, olha, é ascendente, está respeitando aqui a tendência, está confirmando, expectativa é boa, aumentando bastante aí a probabilidade de que o meu risco pode dar certo ali na frente, tá? Então vale a pena ficar de olho. Não, eu esperaria pelo menos mais um mesinho, tá? Deixa eu colocar agora as médias de volta. Pelo menos mais um mesinho aqui e a sinalização de fundo seria muito interessante aqui, tá? Não entraria de primeira aqui se em novembro já gerar esse sinal de fundo, tá? Não entraria ainda, tá? Não entraria. Seria mais interessante se tivesse pelo menos 2 candles aqui de correção, tá? Se novembro vem, testa a média, se novembro vier testar a média e já fizer isso aqui, beleza. Aí ok. Agora, se novembro abrir aqui, nem perder mínima e já viu esperar máxima, aí eu esperaria um pouquinho, tá? Aí eu esperaria um pouquinho, tá bom? Para quem quiser forçar a barra, pode colocar menos capital, mas eu esperaria um pouquinho. Falando do gráfico semanal, a gente tem esse movimento de baixa sendo apresentado, depois que testou a média móvel ali de 200 períodos, mais a retração de Fibo lá em cima, que a gente viu, daquela pernada toda de baixa. A gente ainda tem a expectativa de continuidade deste movimento até o suporte do mensal, que eu mencionei para vocês, dos 16 e 20, que olha só, bate de encontro com basicamente 3 topos anteriores aqui. Então, para quem gosta aí de operar venda de médio prazo, curto médio prazo, existe aí essa possibilidade, está vindo para fechar novamente abaixo da média móvel, a possibilidade da venda seria na semana que vem, perdendo essa mínima, colocando o stop aqui acima da máxima, tentando pegar esse movimento de baixa em direção aos R$16 aí. A gente estaria falando de tentar buscar praticamente 13%, com risco de 10%. Um pouco apertado, né? Um pouquinho acima aí de 1 para 1, não dá nem 1 para 1,5. Mas seria essa tentativa se fosse para tentar pegar algo mais pontual aqui, tá? Bateu lá embaixo, no suporte do mensal, girou o sinal de fundo, dá para antecipar a entrada do mensal através do gráfico semanal com risco ainda menor, tá? Daria para tentar antecipar. Só que aí eu já não faria, por exemplo, se eu estou olhando a compra do anual ou do quadrimestral, aí já não faz muito sentido eu entrar aqui no semanal. Que é a mesma coisa que eu falo para vocês lá nas lives. Ah, você está querendo fazer swing trade, mas está olhando o gráfico de 5 minutos para ver se vai gerar um fundo. Não vai influenciar muita coisa, tá? Esse fundo aqui ele pode ser revertido no semanal. Aí, pô, você comprou esse fundo porque você queria levar para o anual. Não faz muito sentido. Então, se você quer anual, quadrimestral, fica de olho lá só no mensal. Agora, se você está de olho no mensal para 3 meses,
vale a pena, de repente, tomar esse risco aqui do semanal com stop ainda menor, tá bom? Então, eu ficaria de olho. Primeiramente, aí seria uma tentativa de venda buscando suporte. Chegou próximo aqui do suporte, foco na ponta compradora no sinal de fundo. E por fim, aqui o gráfico diário, pessoal. Temos aí IDUC caindo de maneira bem fraca, como eu mencionei para vocês, tá? Mas a expectativa ainda é negativa, tá? De poder ter a continuidade deste movimento. A gente tem esse suporte aí que está segurando, que é a retração de 50% nos 18,67. Depois disso, a gente tem suporte aqui embaixo nos 16,60, que seria essa região de fundo. E por fim, seria ali o último nível de retração, nos 14,50, muito próximo da média de 200, que tende a subir um pouquinho aqui também. Tá? Então, aqui o risco seria realmente aí de ser tomado, seria mais na ponta vendedora também, tentando pegar a continuidade deste movimento de baixa. Se romper aí essa região de 50% de retração, um pullback nela, gerando um novo sinal de topo, abriria aí uma possibilidade de venda de swing trade, tentando levar como alvo a região dos 14,50, 14,20. Seria até mais interessante, de repente, aguardar por essa entrada do swing trade do que forçar a barra lá no semanal, com aquele stop que a relação risco-retorno não é tão favorável assim, tá? Então, valeria a pena ficar de olho aqui nesse swing trade mais curtinho aqui, tá? E aí, o foco atingindo aquela região de suporte relevante, o foco seria maior na compra, na tentativa de um repique ou até mesmo a reversão de tendência, falando agora do semanal, do mensal e quem sabe ali 84D e anual, tá? Mas o foco seria esse, então. De curtíssimo a curto, médio prazo, foco um pouquinho mais na venda, algo um pouco mais pontual, mas quando a gente olha para gráfico mensal, após o término aí dessa correção, é realmente focar um pouco mais na compra, porque a gente ainda tem uma pressão maior compradora, quando a gente olha para o gráfico mensal, lembrando, a gente ainda tem uma pressão maior compradora aqui no ativo, tá? Então, quem comprou no meio desse caminho ou comprou lá embaixo, até agora não saiu, tá? Até agora o cara não pulou fora. O volume financeiro pesado tá dentro ainda do jogo, tá? Então a gente pode sim ficar de olho aqui numa nova tentativa de recuperação de IDUC 3 para os próximos meses, tá? Falando até mesmo de 2024, a questão ali do primeiro trimestre ou até do primeiro semestre, tá? E é claro, sempre com a gestão de risco, pessoal, a gente não sabe o que pode acontecer, tá? Seja com a empresa ou com o cenário econômico, tudo pode acontecer e isso movimenta, é claro, a gente sabe, os preços, tá? Isso influencia bastante. Tá bom? Então, sempre com a gestão de risco aí bem ligada aí nessas operações, tá? Bom, era isso que eu tinha para comentar com vocês. Espero que tenha ficado claro aí essa questão de DUC 3 para todos. Espero que essas oportunidades realmente surjam para que esse vídeo e todos os outros que a gente venha a produzir aqui de análise especial sejam úteis para vocês, tá? Esse é o nosso intuito. Quando a gente apresenta aqui alguma análise especial, o intuito é que possa realmente gerar essa oportunidade, seja ela de curtíssimo prazo ali, que foi aquela operação de swing trade que eu mencionei, como também ali um médio prazo, a longo prazo, para vocês conseguirem potenciais retornos aí na carteira de vocês, tá bom? Então, agradeço aí se você deixar o seu joinha nesse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Eu venho aqui e respondo você pessoalmente, tá? Vai ser pelo perfil do Dalton, mas sou eu que vou estar respondendo vocês. E, é claro, a única maneira aí de divulgar esse trabalho é se eu falar ali na análise de fechamento e tudo mais, mas é vocês também indicando aí para amigos, familiares, mostrando o nosso trabalho se vem sendo executado de boa forma aí, tá bom? Então, a gente agradece muito se vocês compartilharem com outras pessoas também, para que elas também se tornem membros do canal, tá bom? Um abraço e até mais, pessoal. Tamo junto.